A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria, como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus, a gente poder se alimentar, se encher da palavra de Deus, porque é ela que nos mantém de pé. E nesse mês de fevereiro, nós estamos celebrando o recomeço pós-dilúvio. A gente está estudando, conhecendo mais a história de Noé, a história da família de Noé, o livramento, o recomeço que o Senhor proporcionou para toda a humanidade através da vida de Noé e da família de Noé. E eu te convido a meditarmos em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13, que fala assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Agora o versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. A gente conhece bem a história de Noé, talvez seja uma das histórias mais faladas, mais narradas, mais conhecidas, de toda a Escritura, quando Deus decide trazer um dilúvio, como forma de juízo sobre a terra, porque a humanidade estava completamente corrompida, completamente distante do Senhor, a violência, a desobediência havia aumentado e havia alcançado toda a humanidade, com exceção de Noé. E aí Deus conhece Noé, Deus vê que Noé é um homem justo, e aí Deus decide livrar Noé e sua família daquele juízo que estava por vir sobre a terra. E aí Deus dá para Noé essa ordem, Deus compartilha com Noé isso que ele estava por fazer, esse dilúvio, esse juízo que viria sobre a terra. Deus chega para Noé e Deus diz: eu vou trazer um dilúvio, todos vão morrer, todo ser vivo vai morrer, só não vai morrer você, sua família e aqueles animais que estiverem com você dentro da arca. E Deus dá essa ordem para Noé, para que ele construísse uma arca, e Deus dá aqui todas as instruções de qual madeira ele deveria fazer, de quantos compartimentos, de qual tamanho, de como ele deveria fazer essa arca, porque através dessa arca haveria livramento para ele e para sua família. E tem muitas lições que a gente pode tirar dessa história, muitas coisas que a gente pode trazer para a nossa própria vida, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, mas eu quero compartilhar com você nesse momento a confiança de Noé. Foi a confiança de Noé que salvou ele e a sua família. Se Noé não tivesse acreditado, se Noé não tivesse confiado naquilo que o Senhor tinha falado, sobretudo se Noé não tivesse colocado em prática aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, se ele tivesse duvidado, se ele tivesse procrastinado, se ele tivesse questionado e não feito a arca, com certeza ele e a sua família teriam sido mortos, teria sido exterminados junto com todas as outras pessoas, com toda a humanidade. Mas Noé decidiu confiar, e essa confiança que trouxe esse livramento para ele. Da mesma forma, a gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa confiar na soberania de Deus, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, a gente não deve questionar. Se Noé tivesse questionado, mesmo parecendo algo muito absurdo, vir um dilúvio sobre a terra, acabar com tudo, com todos, Noé podia não ter dado crédito, não ter confiado, mas Noé confiou. E mais do que confiar, Noé colocou em prática tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Noé começou a construir essa arca, mesmo a gente sabendo que foi algo difícil, com certeza muito difícil, levando em consideração os recursos que ele tinha naquela época, e foi algo demorado, foi algo que durou anos para ficar pronta, mas foi ali, passo a passo, Noé foi fazendo. Noé teve fé, teve confiança, não só para começar a obra, mas para continuar executando a obra, porque às vezes a gente tem fé no início,
né? Deus dá uma direção, Deus traz uma estratégia, a gente tem um entendimento, e aí no início a gente começa a fazer da forma certa, a gente começa a colocar em prática aquilo que o Senhor mandou, mas no meio do caminho, às vezes começa a vir a dúvida, vir um questionamento. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Poxa, mas está tão difícil, né? Poxa, mas está demorando tanto. E aí as pessoas começam a falar também, provavelmente era uma obra muito grande, então não tinha como Noé deixar escondida. Então as pessoas com certeza passavam, olhavam, perguntavam para Noé o que ele estava fazendo. E quando ele falava, com certeza as pessoas o tinham como doido, né? Falavam, você tá doido, isso não vai acontecer, e zombavam dele e colocavam dúvida no coração dele, mas ele teve fé para começar, ele teve fé para continuar, né? Para concluir aquela obra que o Senhor havia falado, que o Senhor havia determinado, e depois da arca toda prontinha, Noé precisou continuar confiando, ele precisou continuar tendo fé, porque Deus mandou que ele entrasse na arca. Depois que Noé entrou na arca, demorou 7 dias para começar a chover. Então pensa junto comigo, Noé teve esse trabalho todo, ficou anos construindo a arca, né? Mesmo com todo mundo falando e provavelmente zoando, e aquelas dúvidas que podem ter surgido no meio do caminho, ele está 7 dias dentro da arca, preso com um monte de animais e nem sinal de chuva. E nem uma gotinha, e nem começou a chover. Então, esse tempo também poderia ter sido um tempo mais que suficiente para Noé pensar assim, pronto, né? Tava doido mesmo. Foi uma enrascada, né? Fiz isso tudo à toa. Porque depois que ele entrou na arca, ainda demorou 7 dias para começar a chover. Então, meus irmãos, às vezes a gente faz a coisa certa, a gente está no caminho certo, mas a gente dá margem para dúvida. Mas a gente começa a questionar, né? Mas a gente começa a tentar entender de forma lógica uma ordem, uma direção que o Senhor nos deu. E fé não tem explicação, né? Fé é crer naquilo que a gente não vê, é crer no invisível. Então, a gente precisa ter essa fé para começar, para continuar, para perseverar, né, independente das circunstâncias. E Noé precisou ter fé também para durante o dilúvio, porque com certeza o momento do dilúvio foi um momento turbulento, né? A arca ficou completamente à deriva, né, sobre as águas, né, sobre ondas com certeza bravias, né? E ele ficou lá enclausurado, fechado dentro daquela arca, né, de um lado para o outro, e com certeza foi um momento de aflição, foi um momento de angústia, mas ele precisava ter fé, que ele não estava largado, que ele não estava esquecido, que mesmo toda aquela turbulência, o Senhor estava guardando, o Senhor estava cuidando, o Senhor estava protegendo. Então, a gente vê que a salvação chegou para Noé, para sua família, mas chegou porque ele confiou, porque ele teve uma atitude de fé, porque ele teve várias atitudes de fé, porque ele confiou para começar, porque ele confiou para permanecer, porque ele confiou até o fim, né? Foi um processo longo, não foi um processo de dias, não foi um processo de meses, foram processos de anos construindo a arca, depois o momento do dilúvio, depois esperar que as águas se abaixassem e depois multiplicar, né? Depois da prosseguimento na humanidade, porque toda a humanidade depois partiu de Noé e dos seus filhos. Então, é uma história de fé, é uma história de confiança, é uma história da salvação que Deus tem para todos nós. Deus, o desejo dele é que todos nós sejamos salvos, mas a gente precisa ter fé, mas a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé desde o primeiro passo, mas a gente precisa permanecer caminhando com o Senhor, a gente precisa permanecer nessa fé, mesmo que as pessoas zombem, mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que as pessoas nos tenham por loucos, a gente precisa ter fé para alcançar a nossa salvação, e a gente precisa ter fé também no dia a dia, nas lutas, nas circunstâncias que aparecem na nossa vida, nas dificuldades que todos nós passamos, nas turbulências. Às vezes está turbulento demais, está pesado demais e a gente pensa, pronto, estou esquecida. Pronto, Deus me largou aqui à deriva. Mas, meus irmãos, Deus nunca esquece os seus. Deus nunca abandona os seus. Assim como Deus cuidou desde o princípio, desde o momento que o Senhor falou com Noé o seu plano e esteve com ele todo o tempo. E ele confiou que o Senhor estava com ele e
ele tomou as atitudes corretas, que a gente também caminhe com o Senhor. Independente do que as pessoas dizem, independente da forma que as pessoas nos interpretam, a gente precisa ter essa fé para continuar, para permanecer, para viver, para cumprir toda a vontade de Deus para nossa vida. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, que você confie no Senhor cada dia mais e possa experimentar dessa salvação, desse cuidado, desse livramento que o Senhor tem para nós, para os seus filhos, em nome de Jesus.